Você provavelmente comete este erro todos os dias sem perceber, e isso pode estar sobrecarregando o seu coração de maneira silenciosa. Mas e se eu dissesse que existe uma solução simples, comprovada pela ciência, que pode proteger o seu coração logo nas primeiras horas? Fique comigo, porque o que vou revelar hoje pode transformar completamente a forma como você começa o seu dia a partir de agora mesmo. Você sabia que o momento mais perigoso para o seu coração acontece justamente quando você acorda e sai da cama pela manhã todos os dias? Estudos mostram que infartos e derrames são até 3 vezes mais comuns entre 6 e 12 horas da manhã, especialmente após os 60 anos. Isso acontece porque o corpo passa por mudanças bruscas ao despertar. Pressão arterial sobe, coração acelera, sangue fica mais grosso e espesso durante a noite. É como se o seu sistema cardiovascular fosse um motor frio que precisa aquecer devagar, mas a maioria das pessoas liga ele de uma vez só. Por que tantas pessoas da nossa geração sofrem problemas cardíacos logo pela manhã, mesmo se sentindo bem ao acordar no dia anterior? Qual é o erro de 30 segundos que quase todo mundo comete ao sair da cama e que pode estar colocando o coração em risco desnecessário? Vou responder todas essas perguntas ao longo deste vídeo e vou mostrar um protocolo simples que você pode começar a usar amanhã mesmo. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e vamos juntos aprender a proteger o nosso coração desde o momento em que abrimos os olhos. Quando você dorme, o corpo entra em modo de descanso profundo, pressão arterial cai, coração bate mais devagar, tudo funciona em ritmo lento. Mas ao acordar, o corpo precisa se preparar para o dia, e isso acontece de forma muito rápida, às vezes rápida demais para o coração acompanhar. É como se você passasse de 0 a 100 km por hora em segundos, sem dar tempo do motor aquecer e se preparar para o movimento. Esse fenômeno tem até nome na ciência: pico cardiovascular matinal, e ele é especialmente intenso em pessoas acima dos 55 anos. Durante a noite, você perde água pela respiração e transpiração, o sangue fica mais grosso e isso dificulta a circulação pela manhã cedo. Ao mesmo tempo, hormônios do estresse como cortisol e adrenalina sobem naturalmente ao despertar, fazendo o coração trabalhar com mais força ainda. E agora, preste muita atenção, porque vou revelar os 7 erros matinais que sobrecarregam o coração e que você provavelmente comete sem saber. Cada um desses erros aumenta a pressão sobre o sistema cardiovascular justamente no momento mais delicado do dia para a nossa saúde em geral. Erro número 1. Pegar o celular antes mesmo de sair da cama e começar a olhar mensagens, notícias e redes sociais logo ao acordar. Pode parecer inofensivo, mas estudos mostram que estímulos mentais intensos logo cedo amplificam a ativação do sistema nervoso que acelera o coração. Quando você acorda, o corpo já está passando por um pico natural de estresse, e adicionar mais estresse mental piora ainda mais essa situação. Pense no celular como uma dose extra de adrenalina que você injeta no corpo antes mesmo de ele estar pronto para lidar com isso. Pesquisas sobre estresse psicossocial indicam que começar o dia com preocupações e informações negativas eleva ainda mais os hormônios do estresse matinal. Isso é especialmente preocupante para quem já tem pressão alta ou problemas cardíacos, porque o coração trabalha mais do que deveria nesse momento. A solução prática é deixar o celular longe da cama e criar um hábito de acordar em silêncio, sem estímulos digitais nos primeiros minutos. Use um despertador tradicional se precisar, mas resista à tentação de checar o telefone antes de sair da cama e iniciar o seu dia com calma. Dê ao seu corpo pelo menos 5 minutos de transição tranquila antes de expor a mente a qualquer tipo de informação ou preocupação externa importante. Esse pequeno ajuste pode fazer uma diferença enorme na forma como o seu coração responde ao despertar e enfrenta as primeiras horas do dia. Lembre-se, o celular pode esperar, mas o seu coração precisa de tempo para se ajustar de forma segura e saudável ao novo ritmo. Muitas pessoas descobriram que acordar sem o celular não só protege o coração, mas também melhora o humor e a disposição durante todo o dia. Se você tem o hábito de dormir com o telefone ao lado do travesseiro, comece movendo ele para outra parte do quarto, longe do alcance. Isso força você a levantar para desligar o alarme, mas também cria uma barreira saudável entre você e os estímulos digitais logo ao acordar. Erro número 1 resolvido. Deixe o celular de lado nos primeiros minutos e dê ao seu coração a chance de despertar com tranquilidade e segurança. Erro número 2.
Beber café antes de tomar água. Algo que milhões de pessoas fazem todos os dias, sem pensar duas vezes sobre as consequências. Durante a noite, você perde muita água através da respiração e do suor, mesmo que não perceba, e acorda naturalmente desidratado pela manhã. Quando o corpo está desidratado, o sangue fica mais grosso e viscoso, o que dificulta a circulação e aumenta o esforço do coração para bombear sangue. Adicionar cafeína nessa situação é como jogar combustível numa fogueira. A cafeína acelera ainda mais o coração e aumenta a pressão arterial rapidamente. Estudos mostram que a combinação de desidratação noturna com o estímulo da cafeína em jejum cria o cenário mais arriscado para o sistema cardiovascular matinal. A cafeína estimula a liberação de adrenalina e cortisol, que são exatamente os hormônios que já estão elevados naturalmente ao acordar pela primeira vez. Para quem tem pressão alta ou problemas cardíacos, tomar café em jejum pode provocar picos de pressão que sobrecarregam as artérias de forma perigosa. A solução é simples e gratuita. Beba pelo menos um copo de água em temperatura ambiente antes de tomar qualquer café ou chá pela manhã. A água reidrata o corpo, ajuda a diluir o sangue, facilita a circulação e prepara o sistema cardiovascular para funcionar de forma mais equilibrada. Espere pelo menos 15 a 20 minutos após beber água para tomar o seu café, dando tempo para o corpo absorver o líquido e se estabilizar. Se você gosta muito de café e não quer abrir mão dele, não precisa. Apenas mude a ordem e coloque a água em primeiro lugar sempre. Muitas pessoas relatam que, ao fazer essa mudança simples, sentem menos palpitações, menos tontura e mais disposição ao longo da manhã toda. A água pela manhã também ajuda a ativar o sistema digestivo de forma suave, preparando o estômago para receber alimentos sem causar desconforto. Erro número 2, resolvido. Primeiro a água, depois o café, e o seu coração vai agradecer por essa pequena mudança na rotina matinal simples. Lembre-se que o café não vai perder o efeito se você esperar alguns minutos, mas o seu coração pode sofrer se você não hidratar primeiro. Erro número 3. Errar no café da manhã, escolhendo alimentos que sobrecarregam o corpo logo nas primeiras horas do dia, sem necessidade alguma. Muitas pessoas começam o dia com alimentos muito salgados, como pão com embutidos, queijos salgados ou alimentos industrializados cheios de sódio oculto. O excesso de sódio logo cedo intensifica o pico de pressão arterial, que já acontece naturalmente ao acordar, forçando o coração a trabalhar ainda mais. Outros cometem o erro oposto. Exageram no açúcar refinado, como bolos, biscoitos doces, sucos industrializados ou cereais açucarados pela manhã todos os dias. O açúcar provoca picos rápidos de glicose no sangue, seguidos de quedas bruscas, e essas variações afetam diretamente o funcionamento do coração e das artérias. Pesquisas mostram que refeições ricas em sódio ou açúcar refinado, logo cedo, aumentam a rigidez das artérias e a pressão arterial de forma mensurável e perigosa. Para quem já tem diabetes, pressão alta ou colesterol elevado, um café da manhã inadequado pode transformar a manhã num período de risco cardiovascular alto. A solução prática é escolher alimentos que ajudem a estabilizar a pressão e a glicemia. Frutas frescas, aveia, ovos, iogurte natural, pão integral sem exageros. Prefira sempre alimentos naturais e minimamente processados, que fornecem energia de forma gradual sem sobrecarregar o sistema cardiovascular pela manhã cedo. Evite embutidos como presunto, salsicha, bacon e mortadela, que além de muito sódio contém substâncias que aumentam a inflamação nas artérias ao longo do tempo. Se você gosta de queijo, escolha versões com menos sal e consuma em quantidade moderada, combinando com vegetais frescos sempre que possível na refeição. Frutas como banana, maçã, mamão e laranja são excelentes escolhas matinais. Fornecem fibras, vitaminas, minerais e açúcares naturais de absorção lenta e saudável. Aveia é uma aliada poderosa. Ajuda a controlar colesterol, estabiliza a glicemia, fornece energia duradoura e protege o coração de picos pressóricos matinais perigosos. Erro número 3, resolvido. Monte um café da manhã equilibrado, com alimentos naturais, baixo sódio, sem açúcar refinado e cheio de nutrientes protetores. Erro número 4. Inundar a mente com notícias e estresse emocional logo ao acordar, antes mesmo de o corpo estar pronto para processar informações. Muitas pessoas ligam a televisão ou abrem o celular para ver notícias, e na maioria das vezes, essas notícias são negativas, preocupantes e carregadas de tensão. Quando você acorda,
Os níveis de cortisol e adrenalina já estão naturalmente elevados, preparando o corpo para o dia, mas sem necessidade de estresse adicional. Adicionar estresse emocional nesse momento é como adicionar lenha numa fogueira. Os hormônios do estresse sobem ainda mais e o coração sofre as consequências. Estudos mostram que picos de estresse emocional pela manhã aumentam a pressão arterial, aceleram o coração e elevam o risco de eventos cardíacos graves. Para quem já tem ansiedade, pressão alta ou histórico de problemas cardíacos, começar o dia com notícias ruins pode ser um gatilho perigoso e desnecessário. O sistema cardiovascular precisa de uma transição suave do sono para a vigília, e bombardeá-lo com estresse logo cedo vai contra essa necessidade natural do corpo. A solução prática é criar uma rotina matinal tranquila. Reserve as notícias para depois do café da manhã, quando o corpo já estiver mais estabilizado. Nos primeiros 15 a 30 minutos após acordar, foque em atividades calmas, respiração profunda, alongamentos leves, gratidão, música suave ou silêncio mesmo. Pratique respiração lenta e profunda logo ao acordar. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure por 2 segundos. Expire pela boca contando até 6. Essa técnica simples ativa o sistema nervoso parasimpático, que acalma o coração, reduz a pressão arterial e contrabalança o pico de estresse matinal natural. Se você tem o hábito de acordar preocupado ou ansioso, escrever 3 coisas pelas quais é grato pode ajudar a mudar o foco mental de forma positiva. Lembre-se, as notícias podem esperar, mas o seu coração precisa de calma e tranquilidade para acordar de forma segura e saudável todos os dias. Erro número 4 resolvido. Proteja a sua manhã do estresse desnecessário e dê ao seu coração a paz que ele precisa para começar o dia bem. Erro número 5. Praticar exercício vigoroso logo após acordar, antes de dar tempo ao corpo para se ajustar ao novo ritmo de atividade física intensa. Muitas pessoas acreditam que exercitar-se logo cedo é sempre saudável, mas a verdade é que depende da intensidade e do momento exato em que você acorda. Estudos mostram que a primeira hora após o despertar é um período de risco aumentado para eventos cardíacos, especialmente em pessoas com aterosclerose ou placas nas artérias. Isso acontece porque o corpo ainda está passando pelo pico cardiovascular matinal, pressão alta, sangue mais grosso, coração acelerado, artérias mais rígidas pela manhã. Adicionar exercício intenso nesse momento pode ser o gatilho final que sobrecarrega um sistema cardiovascular já sob estresse máximo desde o despertar do sono. Pesquisas sugerem que entre 8 e 11 horas da manhã, após o corpo ter tido tempo de se estabilizar, é uma janela mais segura para idosos. Se você gosta de se exercitar pela manhã, espere pelo menos 1 hora após acordar. Hidrate-se bem, faça um café da manhã leve e aqueça devagar. Comece sempre com alongamentos suaves, caminhada leve ou exercícios de respiração antes de partir para atividades mais intensas ou de maior impacto físico diário. Evite corridas intensas, musculação pesada ou exercícios de alta intensidade logo nos primeiros 30 minutos, após sair da cama pela manhã todos os dias. Para quem tem mais de 60 anos, pressão alta, diabetes ou histórico familiar de problemas cardíacos, essa precaução é ainda mais importante e necessária sempre. O exercício físico é fundamental para a saúde do coração, mas o momento em que você pratica pode fazer toda a diferença entre proteger ou sobrecarregar. Se você só tem tempo de manhã para se exercitar, acorde mais cedo, dê ao corpo tempo de despertar com calma, e só então inicie a atividade física. Muitas pessoas descobriram que exercitar-se no meio da manhã ou à tarde traz mais disposição, menos fadiga e menor risco cardiovascular ao longo do tempo. Erro número 5 resolvido. Respeite o tempo de despertar do seu corpo antes de exigir dele esforço físico intenso, e o coração vai responder melhor. Erro número 6. Tomar banho muito quente ou muito frio imediatamente após acordar, expondo o corpo a variações térmicas bruscas e perigosas logo cedo. Quando você acorda, os vasos sanguíneos estão mais estreitos e rígidos devido ao pico cardiovascular matinal, e mudanças bruscas de temperatura afetam eles diretamente. Um banho muito quente provoca vasodilatação rápida, ou seja, os vasos sanguíneos se abrem de repente e isso pode causar queda brusca de pressão arterial. Essa queda brusca pode provocar tontura, mal-estar, fraqueza nas pernas e até desmaios, especialmente em pessoas mais velhas ou com pressão baixa pela manhã. Por outro lado, um banho muito frio provoca vasoconstrição imediata, ou seja, os vasos se fecham ainda mais
e a pressão arterial sobe rapidamente de forma perigosa. Estudos japoneses mostram que cada grau de queda na temperatura da água está associado a aumento mensurável da pressão arterial matinal em pessoas mais velhas. Para quem já tem pressão alta, artérias endurecidas ou histórico de derrame, essas variações térmicas bruscas podem ser o gatilho para um evento cardiovascular grave. A solução prática é tomar banho morno, em temperatura confortável e estável, sem mudanças bruscas entre quente e frio logo após acordar pela manhã todos os dias. Se você gosta de banho quente, espere pelo menos 30 minutos após acordar. Hidrate-se bem e aumente a temperatura da água de forma gradual e controlada. Se você prefere banho frio por seus benefícios, também espere um pouco após acordar e comece com água morna, reduzindo a temperatura aos poucos durante o banho. Evite entrar no chuveiro logo ao sair da cama. Dê ao corpo tempo para despertar. Caminhe um pouco pela casa, beba água e só então tome o banho. No inverno, tenha cuidado especial com a temperatura do ambiente e da água, porque o frio intenso somado ao pico matinal aumenta ainda mais o risco cardiovascular. Muitas pessoas relatam que, ao ajustar a temperatura do banho matinal, sentem menos tontura, menos palpitações e mais disposição ao longo do dia todo. Erro número 6 resolvido. Escolha banhos mornos e estáveis pela manhã. Evite choques térmicos bruscos e proteja o seu coração de variações perigosas desnecessárias. Erro número 7. O mais importante de todos. Sair da cama num salto, sem transição, passando de deitado para em pé em poucos segundos rapidamente. Este é o erro central que dá título ao vídeo. E é também o mais perigoso porque acontece todos os dias, de forma automática, sem que ninguém perceba. Quando você está deitado, o coração trabalha de forma tranquila, a pressão arterial está baixa e o sangue circula facilmente porque o corpo está na horizontal. Ao levantar rapidamente, a gravidade puxa o sangue para as pernas e o coração precisa reagir de forma imediata para bombear sangue suficiente para o cérebro. Em pessoas jovens e saudáveis, esse ajuste acontece em segundos, mas em pessoas acima dos 60 anos, o corpo pode não responder rápido o suficiente sempre. Isso pode provocar hipotensão ortostática, que é uma queda brusca de pressão ao levantar, causando tontura, escurecimento da visão, fraqueza ou até desmaios graves. Estudos mostram que entre 10 e 30% dos adultos acima dos 60 anos sofrem de hipotensão ortostática, e muitos nem sabem que tem isso. Por outro lado, em pessoas hipertensas, levantar rápido pode provocar um pico ainda mais agressivo de pressão, sobrecarregando artérias já fragilizadas pela idade e doenças. A combinação de pico cardiovascular matinal com movimento brusco ao sair da cama é exatamente o cenário em que ocorrem a maioria dos infartos e derrames matinais. Instituições como a Clínica Mayo e a Clínica Cleveland recomendam explicitamente sentar na beirada da cama, antes de ficar em pé pela manhã todos os dias. A solução é simples, gratuita e pode salvar a sua vida. Ao acordar, permaneça deitado por 30 segundos. Respire fundo e acalme a mente antes de mover. Depois, sente-se devagar na beirada da cama e permaneça sentado por mais 30 segundos, permitindo que o corpo se ajuste à nova posição de forma gradual. Só então levante-se de forma lenta e progressiva, sem movimentos bruscos, dando tempo ao coração para bombear sangue suficiente para o cérebro com segurança. Se você sentir tontura, fraqueza ou escurecimento da visão ao levantar, sente-se imediatamente e espere o sintoma passar antes de tentar levantar de novo. Agora que você conhece os 7 erros, vou ensinar o protocolo completo de despertar seguro que leva apenas 3 minutos e protege o seu coração. Primeiro passo. Ao abrir os olhos, permaneça deitado por 30 segundos em silêncio total, sem pegar o celular, sem pensar em preocupações, apenas respirando devagar. Segundo passo. Pratique respiração profunda ainda deitado, inspirando pelo nariz em 4 tempos, segurando por 2, expirando pela boca em 6 tempos, pelo menos 3 vezes. Terceiro passo. Sente-se devagar na beirada da cama e permaneça sentado por mais 30 segundos, deixando as pernas relaxadas e os pés tocando o chão firmemente. É importante lembrar que pessoas com pressão muito baixa, diabetes descontrolado ou que tomam medicamentos para pressão devem ter cuidado redobrado pela manhã sempre. Se você sente tonturas frequentes ao levantar, tem histórico de desmaios ou quedas, ou toma vários medicamentos, consulte um médico para avaliar a sua situação específica. Muito obrigado por assistir até aqui
e por dedicar esse tempo para cuidar da sua saúde e do seu coração com atenção e carinho todos os dias. Se este vídeo foi útil para você, deixe um like, comente aqui embaixo se você comete algum desses erros e compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações importantes. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora, e tenho certeza de que você vai gostar de continuar assistindo a mais conteúdo como este para cuidar cada vez melhor da sua saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.